Well, isso é Podcast Incursion, grupo de número 65. Muito obrigado às pessoas que estão tunadas aí no podcast do Incursion, que vem dando suporte todo esse ano. Talvez venham mais uns 2 ou 3 podcasts antes de encerrar esse ano de 2020. Hoje a gente tem um podcast com o Rafael, meu xará da Argus Defense. O Rafa, a gente vem tentando gravar um podcast já faz uns 100 mil anos, por diferentes problemas de logística, tempo, agenda e etc. A gente acabou demorando para gravar esse podcast, mas o podcast foi excelente. A gente abordou vários assuntos que a gente nem achou que a gente ia acabar abordando, historicamente, tecnicamente. Foi um podcast excelente. Tô com o meu homie Nogueira, também tá no podcast, etc. Queria agradecer aos nossos sponsors, antes de tudo, a galera que sempre apoia e dá suporte para esse podcast. Navio Militar da Pati Bruni. Mas se você não conhece o Navio Militar, por favor, vá no Instagram, Facebook ou YouTube e, por favor, dê um suporte, ajude o trabalho dela. É incrível todo o trabalho de fotografia da Pati, eu sempre vou correr com ela. Navio Militar no Instagram, no YouTube, no Facebook. Obviamente a 3 Evicon, que é o do Nogueira, que faz podcast com a gente. Tô esquecendo de mais pessoas que eu tô esquecido. Deve ser o Corona. Mas tem, obviamente, a Strike Tactical do Adriano, que sempre dá suporte pra gente desde os primórdios desse podcast, desde da base Força Comandos do podcast. Então, muito obrigado a Strike, que sempre apoia a gente. Se você não conhece a Strike Tactical, por favor, vá no Instagram. Eles têm também, acho que um canal também no Facebook. Mas Strike Tactical tem a Strike Tactical Store, que é onde eles vendem alguns produtos que eles desenvolvem e tudo mais. A Strike tá vindo aí com projetos gigantescos na área operacional no Brasil, tanto no desenvolvimento de equipamentos, quanto também na parte de desenvolvimento tático e tudo mais, tiro, etc. A Strike eu sempre vou rodar com os meninos. Devo estar esquecendo alguém também. Nosso novo pseudo patrocinador, mas é uns galera que eu quero muito apoiar, que é a galera da Tiger Tactical Training, que é a galera do Paraná. Todos os meninos ali de uma unidade de operações especiais da Polícia Civil do Paraná, que eu não preciso nem citar o nome. Doc Manigla, 21, todos os meninos lá do Sul, os caras são insanamente legais, são uma galera hiper mega legal. Eu tava no final de semana lá fazendo algum trabalho com os meninos lá da Tiger. Quero sempre anunciar os meninos aqui no podcast e dizer o quanto os caras são sólidos. Se você, quer fazer algum curso de tiro, de fuzil, longo alcance, algo muito, muito mais avançado, CQB, eles vêm com uns projetos de treinamento, assim, além do que as outras empresas vêm provendo em relação a fuzil e etc. Então, são caras da área de operações especiais que vêm trazendo toda a carga de tática, toda a carga de didática que eles passam na própria unidade, justamente na Tiger Tactical Training. Então, se você não conhece o trabalho deles, tá no Instagram, Tiger Tactical Training, juntamente com... se você não achar, você pode procurar ali pelo Instagram do Doc Maniglia. Obviamente, falando em Doc Maniglia, tem o TACMed Podcast. Se você não conhece, por favor, vá, dê um like no trabalho deles, escutem um podcast que é um podcast com mais background em relação a assuntos operacionais, justamente na parte de APH médico, etc. Então, a TACMed, eles estão no Spotify também, eles estão no Deezer, eles estão em todas as plataformas de podcast possíveis. Então, por favor, vão no Instagram, deem suporte aos caras do TACMed e escutem o podcast deles, que, sem dúvida, são os melhores podcasts do Brasil. Falando em podcast 9mm, tem também a galera que sempre dá suporte pra gente, que reposta o nosso podcast, que são as páginas que seguem a gente, e a gente segue as páginas. Muito obrigado a toda a galera. Eu vou deixar de falar o nome de um ou outro para não esquecer, mas muito obrigado a todos vocês que sempre repostam o nosso podcast, sempre falam do nosso podcast. É uma gigantesca honra mesmo, de verdade. Stickers e adesivo, os stickers e os patches devem estar chegando na casa de todo mundo. Muito obrigado às pessoas que fazem essas compras e ajudam a gente a crescer no nosso meio e tudo mais, e espalhar a palavra. É uma honra gigantesca sempre quando eu vejo patch chegando ou quando eu vejo adesivo, eu sempre fico feliz demais. E qualquer problema de envio, qualquer problema na demora de chegada, qualquer problema em relação ao pedido, por favor, mandem e-mail pra gente pelo site, ou mandem uma DM no nosso Instagram, que a gente vai tentar resolver da melhor forma. E cliente no Incursion de alguma forma sempre tem razão. Então, muito obrigado pelo suporte, fiquem aí com a entrevista, desculpa a demora na intro, e é isso. É o seguinte, hoje a gente vai fazer um podcast com o Rafael da Argus Defense.
Já tá uns 1000 anos a gente tentando gravar esse podcast. 1 milhão de problemas pra poder gravar esse podcast. Meu, agenda de todo mundo, agenda de não sei quem, agenda de não sei quem. Meu, é a briga pra gravar esse podcast. Mas, meu, é uma honra receber o Rafael aqui da Argus, falar um pouco sobre o trabalho dele, falar sobre outros assuntos também que a gente vai abordar. Vai ter parte 1 e parte 2, provavelmente, desse podcast. E, meu, é isso. Rafa, bem-vindo pelo podcast aí, cara. Faz tempo que a gente tá tentando gravar. E como é que você tá, mano? Tranquilo? Cara, primeiro é uma enorme satisfação estar aqui. Mas que onda, né, velho? Já faz tempo que a gente bora. Hoje dá, hoje não dá, hoje dá. Pô, surgiu esse problema, enfim, mas hoje vai. Mais uma vez, mais uma vez aí uma honra estar aqui, poder comentar alguns assuntos, aprender sobre outros, enfim, vamos tocar no barco. Calma aí, deixa eu aumentar o seu som aqui. Fala de novo aí, Rafa. Oi, então, como é que tá o som? Ah, Vai agora tá acontecendo. perfeito. Tô com o Nogueira aqui hoje também, do A3AVCon. Como sempre. E, como sempre. Mas e aí, Rafa? Fala um pouco da Argus Defense. Como é que você criou? Como é que surgiu a Argus Defense, mano? Então vamos lá. A Argos ela surge, na verdade, com outro nome em meados de 2011, cara. E em 2016, início de 2016, ela migra para essa parte de treinamento. Anteriormente a gente batia muita questão de consultoria, assessoria em segurança. E hoje, não que seja o carro-chefe, né, mas algo que vem ganhando bastante espaço dentro da empresa são esses cursos aí. Em virtude de vários assuntos que a gente mais para frente a gente vai decorrer. Então, não é uma empresa que chegou agora, está desde 2011 no mercado, na figura de instrutor de tiro, pai, que já vai um pouquinho mais de tempo, né? Eu estou desde 2005 na condição de instrutor de tiro pela Caramba! polícia pela polícia e em outras instituições. E se voltar um pouco mais, eu vou a 2002, quando na época de exército, né, na gloriosa infantaria. Isso, tá lotado aonde agora? Fala um pouco da sua carreira aí, se puder falar, obviamente. Não, vamos sim. Então, 2002, 2003, eu estive no exército, né? Então, em 2002, para quem lembra, quem estava no exército nessa época, sabe que houve um corte de verba muito grande e muita coisa foi modificada. Então, eu estava no NPOR, acabei saindo, não houve vaga, só teve uma vaga, na verdade, eu acho que o 03 ou 04, não lembro da turma. Não fiquei. Então, já saí de lá e assim, já engrenei nos estudos para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar aqui da Paraíba. Aí daí, assim, foi um estudo intenso, mas foi pouco tempo. Então, eu não passei nessa primeira, 2004, né? Estou falando 2003. No ano de 2004, eu refiz o concurso e passei tanto no curso de formação de soldado, passei no curso de formação de oficiais, passei em outros dois concursos também, mas aí optei pelo CFO da Polícia Militar da Paraíba. 2005, 2006, 2007, formação. Aí São Paulo, Barro Branco, são 4 anos, se eu não me engano. Agora são 3. Isso é uma vitória para o aluno. E aí, aqui são 3 anos, né? Uhum. Então, 2005, 2006, 2007. 2007 eu saio como aspirante oficial. E aí eu vou para uma cidade vizinha aqui, Campina Grande. Eu fiquei até 2009 trabalhando na tropa de choque, né? Lá na companhia daquela cidade. E aí, a tropa de choque é uma experiência também na inteligência, um tempo de força tática ainda. Foi quando eu fiz o curso de ações táticas especiais, e aí eu consegui ir para o GAT aqui, né? Fui para o GAT e fiquei de 2009 a final de 2019, mais ou menos. Fez o CAT no seu estado, né? Isso, fiz aqui. Então, Bacana. 2009 eu fiz o CAT aqui, 2010 eu tive a oportunidade de fazer. Fiz vários cursos, na verdade é essa, mas eu consegui fazer assim de relevância no ambiente operacional. Fiz o CIOSAC, né, na operações na Caatinga, que é Operações do Sertão, da Ah, é na Polícia Paraíba Militar de mesmo? Pernambuco. Pernambuco. Pernambuco, isso. Fiz em Pernambuco, 2010, 2011 alguns outros cursos. 2012 eu fiz o Operações Especiais na Polícia de Brasília, né, no BOP do Distrito Federal. Caramba. Então
foi uma experiência bem bacana e a gente conseguiu trazer o primeiro lugar do curso lá para Sério? Paraíba. Foi, graças a Deus foi. Foi Caramba. doído, mas conseguimos trazer para cá. Como é puxado o curso lá do BOP dos meninos lá, né? Dos Distritos Federal. O nosso curso foram 150 dias. Caramba. 5 meses, né, cara? É um curso extremamente mais técnico também, né? Tem uma parte técnica, tem uma parte que é normal, comum a todos os outros cursos, que é Sim. a parte inicial são aqueles módulos bem divididos, né? Uhum. E mais pra frente, quando a gente chegar na esfera do treinamento, a gente vai falar dessa divisão, mas são módulos bem divididos que forçam, né, o aluno do início ao final, mas cada um com sua intensidade. E a parte inicial do curso realmente é muito doído. Acho que a terceira semana já tinha menos da metade, né? Caramba. Basicamente, né? Quantos formaram? Terceira semana. Dos 48 começaram, formaram 11. E aí a fase inicial, na verdade, psicotécnico, tudo isso tem muito mais, né? Tem muito mais. Né? Mas aí assim, o primeiro a badalada do sino lá foram 48 que iniciaram a marcha. E aí segue o rumo até o final. No final formaram 11, né? Então são 5 estrangeiros e 6 lá da Polícia Militar do Distrito Federal. Quase meio a meio. E na Argos eu vejo que você posta muito sobre, né, avaliações de algumas situações e tudo mais. Até mesmo umas críticas construtivas, talvez, em algumas ações policiais, etc. e tudo mais. Você recebe muito hate da galera? Alguém vai falar alguma coisa pra você? Fala, você não devia falar sobre isso e tudo mais, ou algo do tipo ou não? Rafa, eu preciso aproveitar até para pedir desculpas aos seus ouvintes aqui, porque eu não consigo responder tudo ao mesmo, assim, por dia. Eu não consigo manter a resposta, né? Que nem eu. O número de mensagens que chega é realmente muito grande. A gente passa por isso. Cara, o número de envios, o número de pessoas que salvam é algo assim que você, na verdade, você fica feliz porque você está ajudando, mas Sim. Mas você também fica meio assim, pô, a proporção é bem maior do que a gente imaginava que fosse alcançar. Nossa. A verdade é essa. E se você for pegar o início da Argos mesmo, ele é justamente... Hoje eu não ministro mais instrução na Polícia Militar da Paraíba, nos cursos, digamos que curriculares, regulares, né? Os cursos de formação, curso de habilitação, eu não ministro mais instrução hoje. Hoje eu só consigo atender a pedido de amigos aí que façam cursos extracurriculares, por exemplo, o ação estática, ou operações de choque, enfim, esses cursos mais específicos, curso de força tática, enfim, os esse tipo de curso, né? Isso, os que profissionalizam mais, capacitam de forma dedicada, especializada, assim, direcionada, aí eu atendo mais devido a alguns fatores, tanto de não compatibilidade, digamos assim, de raciocínio. Então eu penso de uma forma, algumas pessoas pensam de outra. Então, para evitar choque, eu prefiro me abster desse tipo de cenário e sair mesmo. Sei, mas é tranquilo pra você, né, passar esse tipo de informação e tudo mais na página, na Argos Defense mesmo, que lá, tipo, você vê que você foca muito mais na avaliações de algumas situações, né? Então, quando algumas coisas que a gente tentou implementar dentro do ambiente de polícia e que não consegue, né, devido à burocracia do Estado, enfim, a burocracia pública no geral. Algumas coisas que você tentava implementar ali, você acaba não tendo como fazer, porque você tem que mudar uma série de fatores. Às vezes não é má vontade de ninguém, é uma série de fatores pela própria burocracia. Então você acaba assim, sabe, pô, vou fazer isso aqui. Aí, eis que surgem as postagens, as análises de caso, com mais liberdade, né? Então você, como você não consegue mudar uma matriz curricular de um curso, então você acaba mudando a forma de pensar das pessoas que estão nesse curso. Então o mecanismo dos posts diários ali no Instagram, no perfil da Argos, é justamente para complementar uma formação. Porque, Sim. Na verdade, o nosso foco ali é a hora da folga, né? Infelizmente, as instituições, a minha não é diferente, as instituições elas não conseguem dedicar atenção 100% à formação para o horário de folga, até porque ela tem uma finalidade constitucional. Então, ela capacita os policiais para aquele tipo de serviço. Para a folga, são algumas raras exceções, né, que conseguem
Só no Distrito Federal, acho que eu vi. Eu acho que só o BOP PMDF que tem um curso de sobrevivência policial. Mas pronto, o BOP é a rapaziada do meu turno lá que Mesmo? curso. Os moleques são bons, cara. E o BOP E aí, na verdade, no início desse ano, final de fevereiro, final de fevereiro mais ou menos, né, nós fizemos eu fui convidado para coordenar o primeiro curso de sobrevivência policial do BOP do Mato Grosso. Então, alto nível. o comandante geral do Mato Grosso é o Caveira, é o 08, né, formado na Polícia Militar de Brasília também. O BOP, através do Coronel Roque, o 08 Feliciane, enfim, toda a rapaziada lá que está no BOP nesse exato momento, conseguiu montar um curso. E eu recebi eu tive essa surpresa, né, de receber um convite na condição de coordenador. Então, partimos daqui para lá, fizemos uma semana intensa com os caras. Foi assim, literalmente pensar fora da caixa, fazer os caras pensarem, mudar a mentalidade da rapaziada. Montamos a equipe de instrução e hoje eles estão na 10ª ou 11ª edição já. Então, assim, uma semente que deu start, né, de multiplicar, né, multiplicar o conhecimento. Exatamente. Continua. Exatamente, então os caras estão dando continuidade a isso aí, lá bem bacana. Então imagina que se formou pelo menos 20 pessoas aí por edição, nós já temos 220 pessoas no mínimo formadas. A Argos, ela passa também algum treinamento em relação a parte de autodefesa ou algo do tipo? Qual é a parte mais específica que vocês trabalham, assim, pelo menos na Argos Defense? Rafa, o foco, nós temos um portfólio de cursos que, na verdade, a gente consegue contemplar todos os perfis de público. Então, nós temos um curso para quem está começando, né, tá ali do zero, pessoa policial que está voltando a treinar, que está há muito tempo sem treinar, pessoas que compraram armas agora, então a gente tem um perfil de curso, né? Isso é uma longa discussão também. As pessoas acham que o nome habilidades iniciais é um curso muito básico, as pessoas querem dar um passo maior do que a perna, querem ir para um avançado. Aí, quando chega no avançado, vê que não estão rendendo, aí querem voltar. A compreensão errada, né? Então nós temos um portfólio ali pelo menos 10 cursos, né, que vão de operador de pistola desde a parte inicial. Eles divididos em básico, intermediário e avançado, né, a gradação dos cursos. Nós temos os níveis mais intermediários, são alguns cursos avançados, o lowlight, por exemplo, operador de pistola, habilidades avançadas, esses são cursos ali no meio do caminho. E aí nós chegamos com os cursos que são os de combate propriamente dito, que gera uma grande discussão acerca das metodologias, né, acerca do que é. Mas, enfim, nós conseguimos basear tudo, sem exceção, tudo que a gente faz, a gente consegue basear na psicologia, na neurociência. Então, quando o cara vier argumentar alguma coisa, ele tem que vir munido de informação. Porque ele vai ser rebatido ali tecnicamente, cientificamente, com alguns argumentos. Se ele não souber, ele vai ficar passando vergonha. Mas é uma preocupação de levar essa qualidade, sabe? Desde o primeiro curso até por exemplo, um CQB que a gente faz com um público altamente restrito, que é de policiais, né? Então, assim, do operador de pistola, habilidades iniciais até o CQB, você vê que tem um grande gradiente de cursos aí, todos eles planejados da mesma forma. Bota a bunda na cadeira, estuda, prepara, submete aquele currículo de curso ali a profissionais de outras áreas, eles dão um crivo dele, aí você bota no mercado. Então, assim, isso é responsabilidade. Eu lembro que você posta às vezes em relação a algumas atividades policiais e tudo mais. Você escreve de uma maneira mais segurada, eu acho, pra não ser tão crítica em si. Mas o que você acha, o que falta na polícia brasileira ultimamente, assim, principalmente em todas as polícias em gerais, principalmente aqui onde tem mais destaque na região sudoeste aqui e tudo mais, o que você acha que falta, né? Eu te fudi agora, né? Eu tô tentando ser ético aqui, mas eu vou ter ética com quem merece merece a ética, né? Então, porque eu acho que assim, não te na hora de falar a verdade, tem que falar a verdade quem escuta tem que... Sim, porque eu acho que todo mundo passa pano pra absolutamente tudo na comunidade, entendeu? Todo mundo fica tipo, sabe, não fala, não... é ok, uma situação ruim, todo mundo passa pano pra todo mundo, entendeu? Eu acho tão... Existe muita verdade, né, também
Aqui no meu estado, pelo menos, existe muito. Eu vejo nas suas postagens como você escreve, como você quer falar alguma coisa, mas você meio que segura, assim, pra não vir um outro alguém... Pra não chegar o concurseiro lá e falar, pô, você não sabe de nada. Ou não, o próprio policial mesmo chegar e falar alguma coisa. Eu já fui muito mais preocupado com isso. Hoje em dia eu fico assim, eu tento manter a ética, por exemplo, eu até falei com um podcast com os meninos de 9mm, eu disse, às vezes eu recebo um vídeo, o vídeo que vitimou, que ilustrou ali aquele caso do Cabo Cardoso no Rio de Janeiro, né? Lembro. Então, olha, eu recebi 36 directs com aquele vídeo pedindo para fazer estudo de caso. Pelo Instagram, então foram 36 solicitações. E eu disse, olha, é difícil para mim falar disso, né? E quando eu entro para falar de justiça, falar de essa porra toda que é tudo errado aí no país, então assim, eu tento focar no que eu posso criar ali de reflexão daquele vídeo. Não a morte do policial, porque infelizmente faz parte da nossa rotina já, né? Infelizmente a morte dos nossos agentes de segurança pública, elas já estão ali quase todo dia nos telejornais. Mas aí eu tento abordar de forma mais técnica, sim, independente de quem vai assistir ou não, vai entender ou não. Se ele não entender, eu abro espaço para que ele pergunte. Pode mandar o direct que eu vou tentar responder. Não garanto responder no mesmo dia, porque, enfim, a correria é grande. Mas, tendo alguma coisa para discordar, eu também estou ali aberto para ouvir. Eu não estou aberto para ouvir, piada, né, cara? O cara mandar uma piada, às vezes eu nem respondo, às vezes eu excluo o direct, ou então eu falo alguma coisa para ele lá, e se ele achar ruim, eu vou, posto no story, marco ele lá e falo mais besteira ainda para ele, porque eu acho que um grande erro que a gente não consegue superar, digamos assim, é a capacidade de reconhecer um outro erro. Então, às vezes eu posto um vídeo e alguém gera alguma coisa, pô, o policial errou, aí eu não vou discutir isso aí, discutir sexo de anjo, eu não vou discutir isso aí. Mas o policial não poderia ter feito isso ou aquilo. Por exemplo, vamos pegar esse caso do Cabo Cardoso aí. Então você vê um policial chegando num ambiente onde ele tem o aspecto visual extremamente poluído. Ele tem pessoas, ele tem vários objetos, né, aqueles corredores ali da loja. Algumas coisas cobrem a vista dele, a exemplo da que está escondendo o marginal por trás. Então ele tem vários focos de atenção. Sim. O policial, eu tenho certeza absoluta que ele e a maioria dos policiais ali do Rio de Janeiro, e todos os outros, né, não treinam para se deparar com a ocorrência daquela. Não treinam. Imagina você olhando para uma multidão e de repente uma das pessoas dessa multidão te ataca. Foi o que aconteceu. Então, algo semelhante a atirador ativo também, né? Do caos que é criado ali. Então, só para você ter noção, aí da própria Nogueira ter noção de como é complicado. Vamos lá. Parte de uma capacidade de perceber cenário. Então tem um cenário ali à tua frente, mas tu não está enxergando, tu não está tendo a capacidade de, digamos que, identificar as possíveis ameaças. Então, entra muita psicologia, são posturas, são expressões faciais, expressões corporais. Sim. A malandragem do polícia ali naquele atendimento de ocorrência. Eu estou pensando uma coisa, o meu companheiro que está com o fuzil de lá está pensando outra. Nós não treinamos juntos porque, enfim, não teve a oportunidade de treinar junto pela instituição. Tá vendo o tamanho do trem que a gente consegue botar de dificuldade numa simples ocorrência? Desculpa, não entendi. Para a última parte agora? Ouviu até que parte? Fala aí. Eu vi até a parte. Volto, fala a última frase que você falou. É do que eu falo assim, nós conseguimos identificar desde a percepção até a tomada de decisão do policial o nível de complexidade que tem. Ele tem várias pessoas, várias cores, é uma poluição visual, ele tem que identificar quem tem o trejeito de marginal, que também já é uma característica que vem mudando socialmente falando. Então ele tem um ambiente extremamente poluído, ele não treinou para identificar aquele cenário. O companheiro dele que está com um fuzil de lado também não treinou, ele também está preocupado em não tomar um tiro nas costas do amigo, enfim.
essa bola de neve aí acaba desaguando muitas vezes na morte de mais um agente, como foi o caso dele. Mas assim, ali eu acho que ali é um lugar. É uma situação tão específica, né? Que exigiria tanto treinamento, assim, tipo. É claro que eu não vou, né, jogar bananas e falar que todo acontecimento foi causado pela falta de treinamento. Mas não é questão de falta de treinamento do próprio policial, né? É o que a instituição prega, como funciona a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Como a Polícia Militar do Rio de Janeiro ela atua, né? Normalmente ela não atua em ambientes do tipo, pelo menos a grande maioria do trabalho policial lá, eu posso estar falando besteira, mas então assim, tudo, como você falou, uma bola de neve gigantesca que, né, que acaba gerando fatalidades, né? Exatamente, Rafa. Você não pode também jogar a culpa em A ou B, né? Vamos dividir isso aí, porque Sim. infelizmente nós temos policiais que não querem treinar, digamos assim. Sim. Então, o que acontece? Junta o policial que não quer treinar e a instituição que não quer fornecer o treinamento, ou não fornece o treinamento, seja lá por motivo que for, e a gente tem um resultado ruim frente a uma mudança muito brusca e muito dinâmica de cenários. Então, principalmente falando do contexto do Rio de Janeiro, eu só tive a oportunidade de operar lá uma vez durante o curso de operações, a gente participou de algumas operações lá no Rio, mas assim, não foram pontuais. Então, a realidade do dia a dia, o cotidiano do Rio de Janeiro ali, ele é atípico. Então, em poucos locais, um marginal saía dali atirando no policial. Em alguns outros locais, a exemplo, digamos que Paraíba, por exemplo, durante os 10 anos do GAT aqui, eu atendi várias ocorrências em estabelecimentos comerciais com aquele início. A guarnição chegou, a primeira equipe policial chegou no local, ela conseguiu, digamos que, conter aquele local, acionou a tropa de operações e a gente chegou lá com. No final não entendi. Fala de novo. Opa, você soltou, eu acho. Chegou com a tropa de operações. Agora tá. Acionou a tropa de operações e, assim, nós chegamos e encontramos um cenário estável, mas também teve algumas ocorrências em que a guarnição que chegou primeiro não soube lidar, não soube conter, inflamou ainda mais o negócio. Quando a gente chegou, o cara passa a bola de lado assim, resolve. Então você tem aquele ambiente ali. Nossa. Só que eu chegava com uma equipe, com escudo, com proteção, com superioridade numérica ou pelo menos relativa frente a algum cenário. Então, assim, é diferente do contexto que o Cabo Cardoso encontrou, entendeu? Sim. É foda. E você vê a tipicidade do Rio de Janeiro com aquele camarada que tá do lado dele com um fuzil. Dentro de uma loja, cara. Quais são as unidades de polícia que chegam com um fuzil pra toda viatura diária com fuzil, né? Toda viatura diária com fuzil. Rio de Janeiro é uma doideira. Mas eu também não sei como é que seria o procedimento aqui também no estado de São Paulo também, porque às vezes tem tendência a própria comando de área querer resolver ou algo do tipo. Antigamente tinha muito de acontecer isso, do próprio comando às vezes tentar passar a bola para as unidades de força tática ou querer, sabe, chamar a responsabilidade pro batalhão, sendo que o batalhão não tá preparado para esse tipo de situações e tudo mais. Eu digo que em situações de refém, sabe, esse tipo de coisa, e demorar para chamar uma unidade especializada, que no caso é o GAT. Mas aqui eu tive a felicidade e infelicidade de me deparar com expressões faciais positivas à chegada do GAT e expressões faciais negativas à chegada do GAT. Então, às vezes alguém está preocupado em mais dar uma entrevista, em conceder uma entrevista, em aparecer numa capa de jornal, do que negociar para tirar a vida que está ali dentro. A verdade é essa. Então, essa é a verdade. Sempre que a gente identificava ali, a gente entrava de forma mais brusca. Vai ficar aí negociando, então pronto, se é o comandante aí, eu estou tirando o time. Não, eu vou aqui, tô aqui para ajudar. Mudou o discurso. O discurso, né, cara? Então, assim, às vezes eu sempre disse ao pessoal, sejamos educados, mas local de ocorrência não é local de fazer amigo. Quem vale é a vida das pessoas que estão ali. Então, graças a Deus, o GAT aqui da Paraíba nunca perdeu um refém. O mais próximo disso, infelizmente, ocorreu antes da chegada, né? Em 2 casos ocorreu antes da chegada da tropa.
Mas no meio dos bastidores das ocorrências, às vezes é meio complicado. Então você tem que ser meio grosso, digamos assim, mal educado no dia até certo ponto. Porque ou você faz aquilo ou você não toma o controle, a rédea do negócio. Então, enfim. Sim. Mas aí, voltando àquele ponto lá da ocorrência, do comentário, né? Então, assim, eu recebo vários vídeos, né? Recebo várias mensagens, várias solicitações de ocorrência. E às vezes eu busco de forma técnica não direcionar para a instituição, para o policial. Principalmente se o policial cometeu algum tipo de erro. Mas tem um momento que a gente tem que dizer, cara, olha, ele se deu mal porque ele errou nisso daqui. Aí você pesa a ética. E aí, eu falo ou não? Aí você resolve não falar, mas quando você olha de lado, aí tem 50 perfis postando o mesmo vídeo e, pô, massacrando o policial, ou dizendo que errou, que acertou, que isso, que aquilo. E aí a sua ética acaba ficando assim, poxa, tá sendo confrontada. Eu podia ter postado com o cunho de orientar e não postei. E aí veio alguém e tá postando e denegrindo a imagem do policial da instituição, enfim. Às vezes até é bom não postar, porque você, por exemplo, do Cabo, né, aqui do Rio de Janeiro que faleceu. Eu achei uma imagem muito agressiva, assim, pra você divulgar, né? A família tem toda a questão familiar, né? É muito agressivo, né? Ainda mais tinha outros que estavam falando. Eu particularmente, eu já falo pro Nogueira e tudo mais, eu não sei como a galera posta, tipo, policiais sendo mortos, acontecimentos, assim, atípicos, assim, postar sem uma base de informações, por exemplo, assim, sem ter o estudo que você faz, entendeu? Igual você faz no e só postar e falar, aí, ó, o polícia morreu, aí, sem baseamento, não agrega em nada, entendeu? Esse é o Brasil que a gente vive, isso aqui, sabe? Essas legendas clichê que os caras colocam. E outra coisa também que eu sou totalmente contra, páginas operacionais ou pessoas da área, comunidade e tudo mais, postarem até mesmo, caras bandido, mala, entendeu? Na própria página, ficar postando essas coisas assim, sem qualquer background de ensino, sem que isso seja algo para poder fortalecer a comunidade. Olha, tipo, como você faz em alguns acontecimentos que acontecem, né? Você coloca muita reação também, né, o Rafa, tipo, de policiais assalto, que acabaram tendo êxito, né, de reverter o assalto. Isso. Cara, vê só, fazendo a ponte para essa nova temática aqui. É complicado, sabe? Eu já postei vários casos em que, acredite, as pessoas envolvidas vieram no direct e disseram, olha, esse vídeo aí aconteceu comigo, tal. Ou então eu sou surpreendido por um comentário lá na foto, olha, eu fiz isso porque a situação era assim, assado. Eu disse, como assim? O próprio cara responde. Cara. Sim, o próprio cara responde, cara. E aí você começa a ter noção da abrangência, né, que o negócio tomou. Então, sim. Cara, a rede social, olha, de repente, e também já recebi no direct contato com advogados não, direto já com pediram, olha, já direto com o advogado da família, tipo assim, olha, esse caso aí de meu cliente, tal, aconteceu isso, eu gostaria que o senhor retirasse. Eu disse, cara, manda pra mim, por favor, só uma foto, um documento, alguma coisa que ilustre que é o seu cliente, alguma coisa, a veracidade aí da sua informação, porque não tem problema nenhum tirar todo vídeo, todo dia tem vídeo novo, cara, na internet, então é fácil, não tem esse problema não. Mas eu disse a ele, eu só tô pedindo isso aqui porque, acredite, né, do jeito que tem pessoas, eu tô tentando fazer o bem na rede social, mas tu acredita que, vocês dois acreditam que eu já recebi mensagem fake news, digamos assim, de empresas concorrentes, cara, se passando por clientes. Eu disse, cara, que baixaria, meu irmão. Precisa disso, cara. Baixaria, cara. Eu não me surpreendo nada com a comunidade brasileira. Não, velho, aí o cara disse, tudo bem, meu irmão. Ô, velho, vai lá naquele canto, aí tem lá a mensagem, né? Sim, e pronto. Sim. Poxa, velho. Mas eu acho assim, com o fundo educacional, assim como tem vários páginas, pelo menos no Instagram, na comunidade internacional, acho que tem o... Police Activity, tem diferentes comunidades internacionais que elas só fazem publicações com fundo educacional, entendeu? Tipo, não postam por postar ou coisas aleatórias, ou simplesmente postam sem uma base educacional. Tipo, isso eu acho meio nhé de algumas pessoas fazerem e de algumas páginas fazerem. Simplesmente postam. E assim, eu lembro o caso de Botucatu, não sei se você lembra.
Muita gente repostou Eu a lembro atuação sim. da Força Tática. Depois da atuação do Gat e do Coy e tudo mais, quando passou o carro atirando nos policiais de Força Tática e tudo mais, muita gente repostou sem um background educacional, sem ninguém falando alguma coisa, sem ninguém, tipo, dando uma crítica construtiva em relação a como estava a movimentação da patrulha, como os policiais estavam se movimentando, a distância entre os policiais e tudo mais, etc, etc. Eu lembro que na época a gente fez até um podcast sobre isso, a gente nem levou ao ar, porque a gente falou, não vou ficar arrumando treta sobre isso. E eu lembro que você postou alguma coisa sobre, né? Não sei se você lembra direito o que você postou. Postei, na verdade eu postei, foram 3 dias consecutivos, e o meu foco foi primeiro ali mostrar algumas distorções de percepção que muita gente, na verdade fazer um paralelo aqui, hoje a gente tem uma como é que eu posso falar, a sigla IAT, ela parece que virou sobrenome, né? Então, IAT fulano de tal, professor não sei o que fulano de tal. Virou igual operador, né? Operador tal. Isso, operador não sei o que lá. Assim, porra, cara, eu não tô nessa época não. Eu sou mais antigo, eu tenho que me atualizar. Mas olha, os caras, às vezes eu posto alguma coisa de treinamento, aí os caras falam, varreu o companheiro, atentou contra a segurança. Cara, velho, aí eu fico, beleza, tranquilo. O meu mapa de mundo é outro, né? Então, quando é que eu peguei aquela ocorrência de Botucatu, e você vê que é a COI, eu acho que o vídeo que eu peguei foi a COI. O COI e o GAT que chega e depois chega a Força Tática. Isso, né? Chegou uma progressão, né? Tem uma progressão, então assim, os caras estão, a maioria confinada atrás de um carro. Sim. E a gente fala de combate veicular, sai de dentro do carro, sai pra onde? Que só tinha um carro ali pra eles, cara. Sim. Então assim, não é? Então assim, a gente fala no treinamento, nós falamos no treinamento que o carro é um imã para disparos, o carro chama atenção, o carro isso, o carro aquilo. Sim, mas no real, cara, no real, só tinha o carro para eles ficarem. Sim. Até que eles conseguissem progredir para um próximo ponto, pular Eles uma atravessaram a corrente, rua, uma né? garagem, né? Eles Exato, no estacionamento eles ali falam- que Só, tava brigado. pulam uma corrente assim e saem, tal, beleza. Então Aham. ali, naquele espaço confinado, um varreu o outro. Eu sei que não queriam, mas era a realidade do confronto. Então, Sim, acho que eu assim, vi gente comentando o sobre o Clausewitz, flag, né, ele- também. Isso, o Clausewitz, ele fala das fricções de guerra. O que é que tem no papel que na prática não é verdade? Então, algumas coisas são verdadeiras fricções que essas pessoas precisam entender que o real é bem diferente, cara. Então, quando eu digo assim, numa atividade de CQB, por exemplo, que eu tô ganhei um ângulo, tô protegendo uma porta e eu não baixo meu submetrador, o meu fuzil, e a galera passa na frente, é porque quem vai passar na frente sabe que eu não vou atirar acidentalmente. Uhum. Porque às vezes uma simples mudança de plataforma ali da arma faz com que eu perca algum segundo e naquele momento aquele segundo é valioso. Então, essas fricções entre a verdade no campo e a verdade no treinamento, elas precisam ser muito bem compreendidas e elas são as principais causas, motivos que originam as críticas no Instagram. Para todo mundo que ou todo mundo hoje é IAT ou todo mundo hoje é especialista em segurança, né? Então, ou os dois, né? Eu acho que assim, você pode ter uma base de crítica em relação a tudo, mas assim, toda crítica, pelo menos é o que eu aprendi na minha vida, toda crítica você tem que vir pelo menos com alguma base do que você está falando. Por exemplo, uma crítica ela tem que vir com uma resolução, ou ela tem que vir com algo construtivo em relação à crítica, né? Ou enfim, resumindo tudo, a crítica ela nunca deve chegar de maneira vazia, né? Porque a gente fala aqui no Incursion sempre, quando a gente faz o podcast, desde a época do Força Comandos e tudo mais, a gente, de certa forma, a gente sempre critica alguma coisa, mas a gente também nunca favorece a nós mesmos sobre a crítica que nós estamos fazendo, a gente sempre tenta trazer um background ou talvez alguma coisa em relação a essa crítica. A gente nunca traz a crítica sozinha, nunca traz ela vazia. Além de a gente sempre reforçar que nada do que é dito aqui é a verdade e nada do que é dito aqui é o certo. Pode ser certo, pode ser errado, vai do ouvinte, vai do que ele acha que considera de maneira correta, né? Mas pelo menos eu penso assim, por mais que eu tivesse eu acho que tá certo, vocês estão certos de se posicionar. Na verdade, isso é se posicionar, certo ou errado, eu estou me posicionando. Cabe a quem se posiciona ter também a flexibilização ali, a flexibilidade de voltar um pouquinho atrás caso você se posicionar
O seu posicionamento ser errado, foi errado, e alguém vier e rebater e justificar, e você, na verdade, entender que você está errado, cabe a você reconhecer. O grande problema das redes sociais hoje é essa capacidade de dar um passo atrás para reconhecer um erro. É bem complicado. Então eu posso falar, mas na hora eu não quero ouvir. Então tem um velho ditado que diz, meu irmão, fala o que quer e escuta o que não quer, velho. Sim. Então quem não tem muita paciência para estar discutindo como eu, bloqueio logo. Eu meto logo o blocozão lá e Também. bloqueio, cara, bloqueio, não jogo xadrez com pombo, bloqueio e deixo de seguir. E falou alguma coisa que não tá me atingindo, eu respeito o espaço do cara. Direcionou a crítica para mim, eu vou tentar absorver. Pô, se eu não entender, eu vou dizer, cara, eu não entendi. Qual é a tua ideia sobre isso aqui? Não, é isso. Aí eu vou ver se o cara tá querendo me ajudar ou o cara tá criticando por criticar. Se ele tá criticando por criticar, não soma pra mim. Então, velho, se não me ajuda em nada, pô, sai fora, vai embora. Porque a grande maioria das coisas, provavelmente na área policial, na área operacional e tudo mais, como eu te disse, a comunidade tem tendência a passar pano por algumas coisas, por algumas atitudes erradas, por algumas coisas que estão erradas, mas assim, as pessoas ainda, tipo, publicam de maneira, tipo, como se fosse algo positivo, entendeu? Muita coisa eu já vejo que é postada de maneira positiva, eu falo, meu, tá errado. Isso é um negócio errado. Por que estão transformando isso em algo positivo? Entendeu? Exatamente. Aí quando você tem essa capacidade de perceber e às vezes, aí pronto, quando você percebe, você adota uma postura. Cara, não vou perder tempo com isso. Ou então, peraí, vou mandar mensagem pra esse cara aqui, porque é um cara chegado. Meu irmão, tu postou esse negócio aí, mas a minha opinião tá errado. Aí o cara, rapaz, eu não tinha pensado dessa forma. Aí você consegue mudar um pensamento. Então, voltando ali àqueles estudos de caso ali, aquelas análises, né? Eu chamo de análise de caso porque o estudo é um negócio mais complicado de fazer, mas aquelas análises de caso aí, elas servem de ajuda para muitos perfis, para policiais. Eu tenho, feedbacks bacana demais dos policiais que disseram, eu não tinha visto a ocorrência desse lado, eu comecei a ficar mais atento, meu nível de alerta aumentou, depois que eu comecei a seguir ali a página, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Aquele exercício que o senhor mostrou ali no vídeo e tal, às vezes é uma pessoa que é subordinada na polícia, me trata assim. Então vem um IAT que, eu gostei desse drill aí, vou fazer esse drill, depois você manda o vídeo. Eles, manda. E aí eu vou trocando ideia com a galera e você vai fazendo tanta amizade através da rede social que é um negócio que também assusta, né? Você tem amigo, você por ser Todo polícia estado, já tem né, praticamente. já tem amigo em casa em todo estado, né? Eu sempre digo, policial é rico, todo mundo. Absurdo. Rede social é o negócio mais ridículo do mundo, assim. Eu falo pro Nogueira. Pode falar. A gente, nós estamos aqui batendo um papo, Sim. Não nos conhecemos pessoalmente ainda, estamos trocando ideia, já faz vários dias que a gente conversa ali como grandes amigos, porque a gente coaduna do mesmo pensamento, a mesma vai a mesma frequência, como a física quântica fala, né? Mas algumas pessoas que entram nesse caminho e acabam o caminhãozão passando. Toda vez que eu vou gravar podcast, alguém passa na frente da minha casa. Então, assim, as pessoas às vezes criticam pelo simples fato de criticar. Então, quando eu vejo um perfil falando alguma coisa assim, cara, é o direito de expressão dele. O direito dele acaba quando o meu começa. Então, se ele falar alguma coisa que me atingir, eu vou lá e respondo a ele. Sim. Não falando, tudo bem, espaço democrático das redes sociais. Aí tem postagem ali, cara, que pega fogo. Tem postagem que a galera gosta, curte, compartilha, salva, enfim, números que são realmente assim assustadores pra mim, né? Pra toda a equipe. Olha a dimensão, olha o alcance dessa postagem, né? E aí, mas a maioria, e eu quero deixar bem claro pra galera que que vai ouvir esse podcast aí, é que aquelas postagens lá é uma forma de treinar, Rafa Nogueira. É uma forma de treinar, pô. Sim, sem dúvida. Partindo do princípio. Até em perguntas que a gente responde no Instagram, né? Aquela caixa de perguntas. Aí ele perguntou alguma coisa de coding. A gente falou do mid-lag, né? Aquele que fica assim. E aí já veio outro guerreiro e falou, nunca sabia disso, ajustei agora aqui na minha perna e, achei muito melhor. Coisas assim, pequenas assim, né? Que você Exato, cara. Você leva informação para as pessoas.
Elas pegam essa informação e buscam adaptar ao modelo de vida delas. Serve? Não. Então descarta, pô. Ou guarda aí em algum local essa informação, essa ferramenta, enfim. Então, eu sempre digo ao pessoal, olha, teu cérebro, ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Ele não distingue. Eu boto 50 alunos aqui na minha frente agora, faço uma dinâmica com eles, não tenho comida nenhuma na minha mão, mas eu vou deixar todo mundo com água na boca com uma simples frase. Aí todo mundo fica assim, eu disse, vamos testar? E aí, em determinado momento, eu faço a dinâmica e fica todo mundo assustado. Eu disse, tá com a boca salivando? Tem algum limão? Tem alguma faca na minha mão? E a galera fica assim, eu disse, eu tô só enganando o cérebro de vocês. Então, assim, existem casos e casos. Tem um curso muito bacana, o Método CIS, né, do Paulo Vieira, da Febracis. Então, eles têm uma parte muito forte de neurociência, né? Eles têm um professor, o André, aqui do Rio Grande do Norte, que ele é doutor em neurociência. Esse cara manja muito. E tá rolando até uma pós-graduação em neurociência lá. Então, assim... Sério? Já era uma coisa... Isso, já era uma coisa que eu foda. gostava, assim. É um negócio muito bacana. Então, a pós-graduação em neurociência. Então, Que legal. você observa neurociência em tudo. Então, essa eu tenho é a background questão... na área, eu sei o quanto é legal. Essa é a grande vantagem de trazer a psicologia, digamos assim, para o combate, a neurociência para o combate. Sim. Então você consegue fazer muita coisa. Então, quando você assiste um vídeo daquele ali no... Eu sempre falo, é um treino mental, olha, de graça, barato, você faz onde quiser, não toma tempo, e você treina, né? É bacana isso que você falou, que acho que há uns 6 meses atrás, a terceira CIA de Forças Especiais fizeram vários exercícios usando a neurociência, né? Com aquele capacete, com os elétrons ali tudo, e fazendo o CQB com eles. Eu tava vendo as imagens hoje, cara, mexendo na galeria do telefone e encontrei e fui atrás da conversa. Então, se você usa um aparelho ou um conjunto de aparelhos ali, você consegue ver qual é a parte do cérebro que está sendo movimentada em determinada situação. Então você joga o cara para invadir um cômodo e de repente você consegue ver se é o córtex, qual é a região do cérebro que ele teve maior número de atividades durante aquele exercício, desde que você use o equipamento. E pensar que eu reprovei em neuroanatomia. Pois isso, cara. Isso já acontece bastante tempo lá fora, né? Agora que no Brasil isso. tá fixando. Então, assim, cunho científico. Então, quando você faz algo com cunho científico, quem vem rebater vai ter que rebater com outra ciência. Sim. Ou com algum argumento muito forte daquele ramo da ciência. E é uma ciência muito específica. É algo muito extremamente específico. Exato, cara. Então, assim, quando eu sempre digo, aí fica a minha dica para quem vai ouvir esse podcast, vai além de seguir os 3 perfis aí, e vai se imaginar naquela condição, Botucatu, Criciúma, enfim, qualquer ocorrência em que o pai protegeu o filho ali, estava naquela loja, numa oficina, sei onde era, não lembro bem. E aí começam uns disparos, ele não tem nada a ver com o disparo, mas ele tá com 2 filhos, se eu não me engano. No posto de gasolina, eu acho. No posto de gasolina, né? E aí ele cai por cima dos filhos e fica tentando proteger tudinho. Se imagina no lugar daquele pai ali. O que é que você faria? Então, primeiro, você já orientou seu filho sobre isso? Você orientou? Não, aí o cara... A tua esposa, né? Sua namorada. Isso. A minha esposa, ela sabe exatamente o que fazer. Meus filhos são muito novos, então assim... Ela sabe o que fazer e eu sei o que fazer. Então, na hora de um sinistro, eu vou atuar de forma independente e ela vai atuar de forma independente. Obviamente que havendo comunicação na medida do possível. Mas ela sabe o que fazer e eu sei o que fazer. Né? Então, então assim, esse alinhamento... Isso, cara. Então você pega esse alinhamento, você pega esse vídeo e joga para a namorada, ó, assiste esse vídeo aí. Né? Assiste esse vídeo. Então, assim, muitos compartilhamentos e registros, né, de pessoas que salvaram aquele vídeo lá, são exatamente dessas pessoas que estão compartilhando com familiares, com amigos, né? Além de repostar. Quando então, reposta já todo mundo vê ali e já orienta. Cara. Né? Então, assim, você mostrar a sua esposa e falar assim, o que é que você faria nesse caso? Aí a mulher vai dizer, rapaz, no primeiro vídeo ela diz, eu sei não, eu acho que eu colava, eu sou mole, não sei o que, isso, aquilo e tal. Aí no segundo vídeo ela já diz, rapaz, eu ia correr pra cá.
No terceiro vídeo ela já diz, olha, eu ia fazer isso e tu tinha que fazer isso. Então assim, você vai criando um modelo mental na cabeça da pessoa e ela vai tendo aqueles modelos, aqueles insights ali, e aquilo não é mais novidade. E essa novidade é o que gera aquele congelamento, aquele travamento, tanto em nós policiais, em ocorrências acima da média, como em pessoas que são submetidas a um forte estresse de um roubo, com arma de fogo no. O drop da porcentagem de treinamento também, né? Isso, então o que é que acontece? Então as pessoas travam ali, aí você chega e pergunta qual era a cor da camisa do marginal? A mulher fala, não sei. Mulher ou homem, não sei. Eles estavam numa moto, eu vi que tinha algum carro, mas era carro ou moto? Eu não sei. Isso acontece muito, né? A pessoa não lembrar. Isso aí vai ser. Exatamente, eu estava, antes daqui da luz de avó, estava escrevendo aqui um artigo sobre a síndrome de adaptação geral. Então, a síndrome é, digamos assim, psicologia de combate pura. Então, o artigo vai virar podcast também. Então, eu vou inverter o jogo, eu vou convidar vocês para vir para cá, para a gente conversar. Tô dentro. Pô, vai ser bacana. Então, a ideia é essa: a ideia é entender que o cérebro não distingue o que é real, o que é imaginário. Não distingue. Se você fechar os olhos e se imaginar naquele cenário, você pode ter sudorese, você pode ter um aumento no batimento cardíaco, você pode sentir qualquer outra reação psicofísica e você sequer saiu de casa, você só se imaginou no local. Isso aí é a prova exatamente de que o cérebro não distingue o que é real e o que é imaginário. E como eu falei de Paulo Vieira lá, é exatamente isso. Paulo Vieira traz vários exemplos de pessoas que saíram de situações, digamos assim, finais em hospitais para uma vida plena. Então a pessoa estava em coma, a pessoa estava com o corpo completamente paralisado, mas a mente funcionando e a mente pensando positivo. A mente pensando positivo. Então a mente levantou, a mente resiliência, abaixou. Né? Que fez a resiliência é isso aí, é o tempo inteiro. A resiliência, essa capacidade de você se, aspas, reformular após uma grande pancada, é o segredo, cara. É o segredo. Eu e o Rafa tava analisando até um vídeo acho que ele era um soldado do choque do Rio Grande do Sul. Ele reagiu, acho que você já viu esse vídeo também, Rafael. Ele tá numa farmácia, ele reage, ele toma um tiro na perna, ele até perdeu a perna depois disso. Ele não largou o celular durante boa parte da troca de tiro, só quando ele caiu no chão, né? Isso aí, cara, aquele ali o Rodrigo Dias, cara. O Rodrigo, a gente segue ele ainda tira, né? Cara, nós fizemos uma live com ele. Nós temos e aí foi um insight também que a gente. Cara, a gente tá falando, olha como surgiu o quadro, né? Relatos de um sobrevivente. Então, a gente está trazendo exatamente as pessoas que passaram por grandes confrontos para vir no Instagram e contar ao vivo para todo mundo o que aconteceu na cabeça delas durante o confronto. Hein? Sim. Cara, então assim, o Rodrigo foi o primeiro convidado. Só para você ter ideia dessa questão do telefone, ele disse, Rodrigo, você lembra que você estava com o telefone na mão durante a ocorrência? Ele disse, não lembro. Eu só vim ver o telefone na minha mão quando eu assisti o vídeo da ocorrência. Então ele na live lá, quem deve estar salvo, tá salvo no perfil ainda a live. Aí depois dele viu a live com o Bandeira, que é um grande irmão meu, brotherzão aqui da Paraíba, que também passou por uma situação sinistra. Depois a gente trouxe alguns outros convidados. Trouxe o Sacramento, aquele polícia lá do Rio de Janeiro, o brabo do Rio de Janeiro lá. Nossa, Sacramento. Nossa, aquele ele é o... Trouxemos Sacramento, cara. Descobrimos o ponto fraco dele, ele tem medo da mulher, cara. O ponto fraco dele é a mulher. Tá, brincadeira, Sacramento é gente finíssima. Por isso que ele falou então, pra avisar ninguém, né? Depois nos áudios do WhatsApp apareceu, não avisa minha mulher, não avisa minha filha. Não avisa ninguém, não avisa a mulher, não. Tá tudo bem, eu tô indo pra casa lá, depois eu conto pra eles. Enfim. Então, esse quadro ele é muito interessante, porque você consegue trazer a verdade para todo mundo que está ali. Então, nego que achava, assim, pô, esse papinho aí de neurociência, esse papinho de psicologia de combate, esse papinho aí de não sei o que, cara, tá vendo ao vivo. Os sobreviventes falando. E amanhã, hoje dia 15, amanhã dia 16, o convidado é o meu ilustre Assombroso. Vai ser o Assombroso. Relato sobre sobrevivente. Vai ser o Assombroso amanhã, porra.
o top. Esse aí viveu muito. Esse aí... Aonde vai ser? Já fala aí pra galera vai que ser quiser ouvir e tudo mais. vai ser no perfil da Argos amanhã, às 20 legal, horas. Às 20 horas a gente vai estar com o Marco Antônio lá. O Marco vai contar as histórias aí do Haiti, vai contar algumas coisas que podem ser contadas, né? O resto vai ficar num grupo fechado. Dia 16/12 aí pra quem estiver escutando o podcast. Provavelmente hoje, se você estiver escutando esse Hoje. podcast, que esse podcast vai ser lançado dia 16/12, então provavelmente hoje às 8 horas, 8 horas da noite no Argos Defense, no Instagram deles. Isso. Então, vamos lá. E amanhã, passando de meia-noite no caso, então 16/12, dia 17/12, a gente entra com uma baita live também com o Calaça da Fator 3, que vai ser a estrutura e a metodologia do treinamento. Aí a gente vai falar um bocado de verdade, vai quebrar os corações de alguns profissionais engessados aí que acham que estresse é só gritar no ouvido do aluno, vai ser pancada. Não é assim que as coisas... Principalmente porque a mente em si, ela não trabalha dessa forma, né? Porque cada situação é uma situação, tipo... É que nem gatilhos emocionais em relação a tiro, a reações durante... Meu, assim, em termos neurológicos, em termos fisiológicos falando, tipo, tem tanta coisa que leva em consideração como a pessoa vai reagir, como ela foi criada, qual foi o trauma dela da infância. Meu, Tu vem da psicologia também? eu tenho um background na aí, área. né? Os termos não são comuns, não. Digamos que eu sei sobre. É até interessante isso aí, que ele também vem do trauma da pessoa, igual o Rafa falou, né? Tem uma ocorrência ali, sei lá, vendo uma violência com a mulher, aí a mãe do cara apanhava do pai, aí já entra todo aquele flashback na cabeça e a pessoa já destabiliza ali, né? Isso, cara, olha, coincidência, ontem eu tava conversando com um rapaz no Instagram, não recordo mesmo o nome dele agora, ele falando que toda vez que assistia os nossos vídeos ele ficava com as pernas tremendo. Eu disse, cara, o que é isso? Eu disse, vamos mais a fundo, eu fui quase fazendo uma regressão online com ele lá, né? Eu conversando. E aí aí a gente acabou descobrindo, chegando possivelmente num fato, eu disse, olha, cara, de antemão procura um profissional, entra numa terapia, tenta desvendar o que é isso e ressignificar isso aí. Porque é uma coisa que tá te prejudicando. Mas o cara ele morava com o avô batia no filho, na mãe, não sei quem, o velho lá quebrava todo mundo no cacete dentro de casa. Tinha arma, chegou a puxar arma dentro de casa, e aí, cara, ele trazia esse trauma das armas de fogo disso aí. Foi quando ele falou assim, cara, só em você falar aí, eu já tô me tremendo aqui. Eu disse, tem calma, segura tua onda aí, tá tudo muito tranquilo. Mas era o cérebro. Sim. Não tinha avô, não tinha arma, não tinha nada, mas ele estava sentindo as reações. Então, assim, basicamente, pela uma conversa muito rápida, ele disse, olha, procura um profissional e tenta conversar com um terapeuta para ver se ele consegue confirmar isso, ressignificar isso na sua cabeça e volta a viver, cara. Isso aí já passou. Muito obrigado, e sim, o feedback fantástico dele, sabe, cara? Sim. Acho que se as instituições trabalhassem mais a área psicológica em si, emocional, assim, teria tanto menos problema em relação a algumas ocorrências e tudo mais. Quantas ocorrências você deve ter visto também de policiais que, em situações de estresse, eles dão alteração de voz, quer dar aquele alteração de voz, pulinho, que é o famoso pulinho de adrenalina, mas que na verdade são as descargas de adrenalina que faz com que o policial ou o agente da lei, ele dê uns mini pulinhos durante a posição que ele tá. Então, tipo, ele dá como se ele fosse uns mini pulinhos sem sair do chão, que aquilo também é um alto indicador de falta de controle emocional e tudo mais. Segurar a arma com uma mão. A gente vê bastante cara, isso, né? Nossa, velho. Se você pegar 10 vídeos de reação armada, possivelmente 50% deles vai ter uma reação com uma mão, com apenas uma das mãos. E o cara segurando sorvete na outra, segurando qualquer objeto que ele tenha, né? Olha, cara, a gente já postou tanta coisa disso aí que já, assim, fica engraçado. Eu já vi um cara segurar uma porta de guarda-roupa, vi um cara segurar um espelho, uma sacola de pão, 2 livros, capacete, a mão da esposa, um sorvete. Cara, ele não solta. E aí, segura o filho até, assim, né, Rafael? Isso. Nós transformamos esse caso do filho e da esposa em drills num combate velado.
E é bem interessante com o mecanismo de neuroassociação dele com o boneco, né? Sim. Como é o nome do. Eu faço com simples, um gatilho simples ali do nome do filho. Como é teu nome do teu filho? Fulano. Pronto, olha o nome do bonequinho aqui. Fulano. Bota o boneco e daqui a pouco o cara ajeita o boneco do braço, cara, como se fosse a criança mesmo. E você fica olhando de longe assim. E você vê que ele olha, daqui a pouco ele alisa o cabelo da boneca. E você faz, pô, o cara incorporou o personagem, velho. Mas você não acha. É invadindo a cabeça do aluno, cara. Não, eu digo essa. em No bom questão de sentido. treinamento viável, caralho, escorreu meu microfone. Viável reforçar, retirar esse gatilho de utilização e de reforçar um treinamento que ele uma capacidade psicológica que ele se afaste dessas situações desses objetos ou pessoas que façam parte das situações de estresse ali no momento e focar no treinamento básico ou no treinamento avançado que ele teve, que é segurar a arma com as duas mãos, procurar abrigo e entrar em confronto com o criminoso. Você não acha melhor? E, não, na verdade são fases, né? São as fases do treinamento. Essa parte mais pra frente é tanto que assim, vou fazer um recorte rápido, né? Sim. Sobre um curso, por exemplo. Então eu vou dividir o curso, então eu tenho que dividir zonas de combate, digamos assim. Já estou trabalhando na questão de reação mesmo. Reação a curta distância, a média distância, reação a longa distância. Nessa reação a curta distância, o que é que eu vou abordar? Isso e isso. Então, reação a longa distância, eu posso botar um familiar, posso botar ele sentado, posso botar alvos na frente. Então, assim, a gente consegue contornar todas e tentar abordar todas as possíveis variáveis baseado nos estudos, né? E treinar isso aí. Mas treinar por camadas, como você falou. Eu só vou chegar nessa camada mais avançada aí quando a base dele estiver muito bem feita. Quando ele estiver entendendo e não apenas reproduzindo um movimento. Quando ele estiver entendendo o que cada movimento significa. E aí eu vou avançando gradativamente. Então é essa questão metodológica que muitas pessoas precisam entender e compreender. Porque você está lidando com um aluno, você dá aula para uma criança é uma coisa. Você dá aula para um adulto é completamente diferente. O cara já veio com o background dele. Sim. Muitas coisas que você vai falar que é verdade comprovadamente ali, o cara vai cagar e vai andar e vai dizer assim: atirei 25 anos na polícia com essa mão, só com uma mão aqui sempre deu certo. Porque eu vou botar as duas mãos agora só porque esse capitão tá falando aí? Tá entendendo qual é a diferença? Então Não. aí eu consigo modificar a cabeça dele através de um exemplo. Aí quando eu pegar aquelas alavancas, aqueles pontos de alavanca que eu vi que opa, ele gostou disso aí. Aí eu digo assim, no bom sentido, esse aluno agora é meu. Aí eu ganhei o aluno com instrução. Tá entendendo? Então assim, de 2005 pra cá eu consegui passar. Tem muito aluno que passou na minha mão já, velho. Graças a Deus. E assim, o feedback muito, muito, muito tranquilo mesmo. Muito bom. Pô, eu Mas, vejo que vai ser avançando e evoluindo na condição de docente, na condição de professor. Você estudar a cabeça do aluno, estudar a neurociência, estudar didática, oratória. Cara, estava lendo uma pesquisa ontem, a pesquisa da Universidade da Califórnia. O aprendizado racional e o aprendizado irracional, digamos assim. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ambas ensinam muito, cara. Então você tem que saber usar todos os recursos. Não é só o que você fala, é como você se posiciona, é o tom da voz que você emite para um determinado assunto. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Não é chegar a dar grito. Enfim, tá vendo que é ridículo. Eu acho que se as pessoas soubessem a capacidade que essas coisas têm de você poder identificar até, o ego, identificar mentira, identificar até você prever o comportamento de uma pessoa, assim, principalmente o serviço policial, é extremamente importante. Você poder saber como escalar alguma ocorrência, como desescalar uma ocorrência. E quantos vídeos eu já vi com o Nogueira aqui também, que a gente falou, olha pra você ver como a ocorrência ela tá limpa e como o policial ele vai escalar essa ocorrência para um limite assim que não precisava, entendeu? Olha o estresse que ele vai causar pra ocorrência por algo tão ridículo. Ele já ganhou o brevet, né? Gerador de ocorrência, né? Gerador de ocorrência. Gerador de crise. Cara, gerador de crises, cara. O cara consegue criar 2, 3 ocorrências dentro de uma só. Exatamente. Tudo isso pela incapacidade de ler um cenário. Sim. Às vezes uma mão no ombro, cara, resolve uma ocorrência. Irmão, eu tô vários. Pra te ajudar, cara. Tô contigo, simples, né? Velho, Aliás, foda, isso já gerou debate até numa reportagem que eu vi.
se não me engano, era do Pará. A Rotan do Pará, acho que em 2015 a 2010, tava em algumas gerenciamento de crise, né? Só que lá funciona de outra forma, né? No Pará Pará é animado, né? Ele chegava lá e falava: Ei, pô, se tu tocar num fio de cabelo desse refém aí, eu vou quebrar tua cara, não vai te encher de tiro aí dentro dessa porra. Então a ocorrência escalava de uma forma, mas saia limpo. Então ia continuando, né? As unidades ali da Polícia Militar continuavam, né? Seguindo essa agressividade. Aí eu acho que hoje mudou, já deve estar. É porque. O Rafa Nogueira, vê só. Olha como é engraçado. Engraçado não, porque foi uma situação trágica, né? 31 de março de 2010. Olha, eu tô com a memória boa, cara. 31 de março de 2010. 19 horas, 18h40, 19 horas, era um horário que nós temos chegado na base para de alguma situação, íamos jantar alguma coisa e ia sair para outra operação. No GATS, era o GAT ainda. E o coordenador da central de operações ligou e disse: pau tá quebrando na praia do Cabo Branco, no edifício Varandas do Atlântico, tal, soldado Carneiro foi alvejado, sangue por todo lado, tira 3x4, vai! Aí eu disse: poxa, velho, que leitura, né? Eu disse: vão, né? Juntou as duas primeiras equipes que estavam na base ali, já partiu. Contramão, viatura em calçada, viatura subindo poste, cara, loucura. Chegamos no local, cara, milhão. Chegamos no local, a primeira equipe já equipa. Eu tive mais trabalho com a primeira equipe que estava lá no local do que com os sequestradores. Na verdade foi essa. Sério? Os caras estavam tão pilhados que eu perdi mais tempo pedindo calma para a equipe. E cara, quando eu apareci na janela e assim, aquele cenário, eles subiram e desceram as escadas em um confronto. Então assim, dois lanços de escada estavam assim, sangue no chão e tiro nas paredes por todo lado. Então você olhava assim: porra, que merda, que cenário louco. E aí quando a gente chegou, os caras não conseguiram descer, voltaram para o apartamento e se trancaram. Só para ilustrar essa ocorrência. Então nós estávamos ali, então a pilha da primeira equipe estava tão grande, tinha um mais calmo, mas tinha um que estava tão exaltado, e era quem estava fazendo a negociação, que quando eu apareci, ele deu um grito lá pro cara. Disse assim: pô, o GAT chegou e é eles que vão negociar com você agora. Velho, o cara... Velho, aí o cara ficou doido, né? O pico de estresse da ocorrência foi lá em cima. Aí os caras, vou matar todo mundo aí. Cara, tinha que acalmar o cara. Não, eles estão aqui para te ajudar. Cara, chegou o GAT, vai matar todo mundo. Então, assim, era a mensagem do pessoal. Mas aí a gente conseguiu ancorar com o pessoal que estava lá dentro. Conseguiu voltar a calma. Mas eram, assim, marginais experientes. E em determinado momento eles tiraram a maior graça comigo, basicamente, que era o que estava negociando. Eles disseram: olha, vamos fazer assim, eu vou atrás disso aqui para vocês, tal, mas vamos fazer assim. E aí a gente, na conversa lá, eu propus que eles trouxessem uma gestante que estava como refém. E aí um deles disse assim: tenente, eu era tenente na época, ele disse assim: tenente, o senhor está pensando que tudo é negociável? Olha a linguajar do cara, né? Aí eu disse: sim, exceto uma coisa, mas o restante, sim. Eu também já mandei pra ele. Ele era macaco velho, ele já se ligou também, né? A morte não tem como negociar, cara. Então, e aí ele disse assim: então tá, então eu quero um avião e um helicóptero e 100 quilos de ouro em cada um. Eu disse: olha, como eu sou mais simples e mais humilde do que você, eu só quero que vocês saiam bem daí. Somente. Agora... Você teve algum curso de gerenciamento de crise nesse sentido? Só perguntando. Não, sim. É o carro-chefe, né, na verdade, é negociação e gerenciamento de crise. Então, eu disse a ele assim: olha como eu sou mais tranquilo e mais humilde do que você. Mas também num tom assim, bem irônico, né? Eu só quero que você saia daí. Só quero que você saia vivo daí. E se a questão aqui dentro evoluir, tenente? Eu disse: aí quem vai sentir vão vocês. Nossa. Porque vocês vão fazer alguma coisa aí. E infelizmente a gente vai ter que fazer alguma coisa daqui também. Aí... o cara sabe que ele não vai sair ali, né? E o cara falou assim: ó, a porta do apartamento é blindada. O senhor sabe? Eu disse: sei, a porta é blindada para projétil. Mas tem outros materiais também. Aí o cara... Aí ele notou que eu disse: olha, eu tô conversando... Aí eu falei com ele numa boa, né? Eu disse: olha, eu tô conversando bem tranquilo contigo aqui. Eu quero respeito para te ajudar. Então assim... Se eu der um passo para trás, vai vir alguém que vai começar a negar as coisas para você. Então assim, eu me fiz de mal
e de bonzinho ao mesmo tempo, e o cara acabou ancorando ali e ficou aquele papo legal. A partir dali o negócio fluiu muito mais. Mas ele precisava dessa entrada. Mas às vezes essa entrada aí tem que ser muito bem calculada. Sim. Então a gente já estava com os atiradores, já tinha 2 atiradores com 100% para disparo. Então se a situação evoluísse rapidamente, assim, possivelmente o time ia invadir, mas após o disparo dos Sierras que estavam posicionados. Então assim, foi uma situação bem complicada, mas teve o apoio técnico e moral de todo mundo que estava no gabinete ali, conversando, né? Então, assim, foi um negócio muito bem assessorado e pontuado, né? Olha, vamos falar nesse momento aqui. Quando chegou o momento, a gente falou mesmo. Mas tem gente que pega essa colocação e solta ali na chegada da ocorrência. Então, leva o pico de estresse como exemplo aí, essa situação do Prá, né? Vou matar todo mundo se tocar um dedo aí. Enfim, cara. E se o cara lá tiver uma experiência anterior que já envolva desconfiança com a polícia. Então, assim, essa questão de Sim, tem todo um background da própria pessoa, né? As experiências anteriores dos marginais contam muito nisso daí, né? Sim. Alguns vão escutar essa ocorrência aqui, né? E o primeiro interventor, né, ele que vai praticamente determinar o resto aí da ocorrência com o causador da crise, né, com o CalSec, porque se o interventor primeiro já entra de uma forma agressiva e não é ali para chegar dessa forma agressiva, para chegar com outro tipo de abordagem, aí desdobra e a unidade que pegar logo após que seja o GAT, o BOP, vai ter mais dificuldade, né, para desdobrar essa ocorrência. Exemplo, a primeira equipe que chegou cedeu um colete e um capacete balístico para o causador. Mas era do CAT? Não, eu tô dizendo assim, por exemplo, uma primeira equipe que cedeu uma força tática, um colete balístico pra não tô de crítica, mas eu tô dizendo assim, já teve isso várias vezes. Pô, quer ver aquele caso do ônibus 174 que o marginal lá, ele bota um gorro da polícia? Lembro. E aí toda a filmagem que aquele cara bota a cabeça na janela, aparece o gorro da PEMEG. Sim, baixaria, nossa. Chato. Então assim, a gente fala da estética da ocorrência, né? Então, mas tudo isso tá ligado a treinamento. Tem que treinar a equipe de primeira intervenção, o primeiro interventor. Ele não pode querer fazer amizade em local de ocorrência. Então tudo isso é muito complicado, né? Cara, é muito assunto, né, velho? A gente vai conversando. Sim, mas é interessante você falar sobre isso, porque tipo, é uma abordagem que não é muito... Eu não sei como é que é no seu estado, mas aqui é muito bem conversado, assim, tipo, pelo menos o que eu sei sobre a atitude dos negociadores aqui da região de São Paulo e tudo mais. É bem demorado, assim, tipo, é bem mais... É menos intensiva, assim. Você pode ver pelas ocorrências que acontecem aqui em São Paulo, quantas horas duram e tudo mais. Mas é interessante saber o jeito que vocês, aliás, lidam com esse tipo de situação e tudo mais. É bem interessante saber como... Nós temos negociadores formados aqui em São Paulo, temos negociadores formados em Minas Gerais, são escolas, né, que possuem correntes doutrinárias um pouco diferentes, diferem um pouco. O norte é sempre o mesmo, mas a forma de chegar lá às vezes difere um pouco. Então, assim, nesse exato momento aí que eu falei, só para ilustrar, nesse exato momento que eu falei isso, o ambiente e o rapport entre nós ali já estava bem tranquilo, ao ponto de um perguntar sobre a família do outro e tal, né? Então, assim, a conversa estava bem tranquila. Quando ele soltou uma piada, eu soltei outra, aí ele parou. Então, essa pausa dele foi um gatilho para a gente desencadear a nossa... e acabou, graças a Deus, com 7 horas, 7 horas ou 8 horas, não sei, não acho que menos um pouquinho. Aqui já são mais rápidas as crises. Nós conseguimos tirar. Cara, aí assim, era um ambiente muito, muito escroto, mas enfim. No Pará tem umas crises muito doidas, né? No Pará todo dia tem, né? O Pará ele tem alguns vídeos que são bem emblemáticos, né, de ocorrência de refém. Principalmente envolvendo as equipes que é o roubo frustrado, né? A maioria exatamente. Dentro do carro, né? Boa parte cara, eu lembro de criança, quando eu era criança, eu era menor de idade ainda, isso há quase 10 anos atrás, e acontecia alguma ocorrência na televisão, e eu via a ocorrência, falava pra minha mãe, mãe, você quer apostar quanto que é no Pará?
Aí depois a reportagem falava, no Pará e tal. Eu falava, meu, batata, bom, Pará. E eu até hoje eu vejo uma ocorrência assim, normalmente dentro do carro, né? Ou alguma coisa assim, o mar é bem ferrapado mesmo, fudido. Eu falo, mano, Pará. Isso. É engraçado vocês falarem. Eles têm uma estatística bem relevante, cara. O Pará é foda, essa parte aí. Esse roubo frustrado lá pô, demais, doido. Aliás, eu moro aqui a divisa com o Pará, no Tocantins. Você atravessa a balsa, você vê é uma diferença muito grande, cara. É uma diferença muito grande. Aí sem capacete já, né? O cara andando com um facão na rua. Já é bem diferente, já. A realidade. Doideira. Tem ouvintes do Pará, aliás. Uma galera que troca ideia. Não sei se os caras são Michael, alguma coisa, mas os meninos mandaram mensagem assim. Tem fuzileiro até no Pará que você tem, exatamente. Mas aí no norte é bem complicado, né, o Rafa? Tipo, em situações de crime e tudo mais. No Nordeste inteiro. Tá bem baixo o microfone, viu? Peraí, tá ouvindo? Agora? Tô vendo, perfeito. Aquele detalhe do microfone aqui. Sim. Então, fazendo esse paralelo com criminalidade e treinamento, sempre batendo essa tecla aí. Um tipo de crime muito comum, tanto lá no Pará, como São Paulo, como esses roubos a bancos, que envolvem justamente essa primeira equipe de treinamento, Botucatu, Criciúma. Aqui também ocorreram alguns roubos esse mês, né? Então, e essa criminalidade aí, ela é muito, muito escrota, porque ela é muito dinâmica, ela parece um camaleão, cara. É a mesma coisinha ali, mas quando você olha do lado, já mudou, né? Não tá mais ali. Então, há alguns fatores que envolvem a criminalidade aqui. Sempre que o pessoal fala Norte e Nordeste, o pessoal lembra muito dos roubos a banco e aspas, o novo cangaço, né? Sim, eu até ia comentar sobre isso. Isso, eu escrevi um artigo, foi o artigo da especialização agora. Eu não sou muito, até eu e a maioria da próprio efetivo da CIOSAC, né? A CIOSAC digamos que é a gênese desses enfrentamentos aí. Então, tanto eu como algumas pessoas, nós não somos de acordo com essa nomenclatura novo cangaço. No artigo eu explico, né? Depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês. Puta, mas agora eu tô em dúvida. Por quê? Me fala. Vamos lá. Quando a gente fala novo cangaço, eu vou explicar rápido. O novo cangaço, em tese, remete a uma nova versão do cangaço antigo. Certo ou errado? Certo. Basicamente isso? Certo. Correto. Só que isso é uma expressão mais midiática do que fidedigna aí do aspecto cultural, social, etc. Né? Então, assim, a formação dos bandos, a composição, digamos assim, o aspecto social, o aspecto cultural, o aspecto logístico, enfim, são muitos fatores que fazem com que as coisas não se assemelhem. O cangaço do início do século não é a mesma coisa disso aí. Nem é a mesma coisa do final do século vamos falar ali, polígono da maconha em Pernambuco. Você tinha ali basicamente dois clãs ali dividindo o tráfico de drogas, Bem-vindos e Araquães ali no polígono da maconha em Pernambuco. Então, assim, eram clãs familiares. Vamos partindo por vamos botando por parte. Tinha uns Peaky Blinders aí, eu não sabia. Isso. Então eles são famílias, são um grupo de família. Isso. Aí, de repente, quando você fala agora de novo cangaço, você vai olhar Lampião, enfim, todo mundo em Deus é Lampião, tremendo vagabundo, Lampião, Maria Bonita, tudo vagabundo. Vai olhar a história, cara. Maria Bonita sequestrada. A gente já fez uma reportagem sobre isso, cara. Cara, Maria Bonita foi sequestrada, cara. Ela entrou no bando de Lampião através de um sequestro. O Lampião tomou ela da família. Então, assim, entre outros. Você pega depoimento no YouTube, pra ninguém tá dizendo que eu tô falando isso, cara, a barbaridade. Sim. Então, quando eles roubavam e dividiam o dinheiro com o povo. Mentira, cara, mentira. Você vai olhar vídeos das cangaceiras que ainda são vivas no YouTube e a maioria das pessoas assim, se eu pudesse, eu não tinha entrado no cangaço não. Sim, a gente sofria demais, nós éramos humilhados, estuprados, não sei o que. Então, assim, essa cultura popular de endeusar o cangaço
já é errada por si só. Sim, E aí, sim. falando muito rápido desse assunto, se é que tem como falar rápido, né? Então, você tem 1982, 84, Caraúbas, Rio Grande do Norte, família Carneiro, é quem começa a dar o start nos roubos. Para quê? Financiar a campanha política da região. A prefeitura. Então, a família Carneiro fez um grande roubo, que até 2006 era o maior roubo da história do país. Cara, então você olha, os caras roubaram, se eu não me engano, 94 milhões de cruzeiros, sei lá, eu não lembro bem. Isso porque o plano principal deu errado. Eles iam roubar um avião que tava com dinheiro, tal. E assim, e antes da chegada do aeroporto, no último semáforo, eles perderam o controle do carro, bateram o carro. E depois só conseguiram roubar uma Brasília que ia levando o dinheiro. Olha a época, cara. Uma Brasília que ia fazendo o transporte. Então, assim, nós não estamos falando de novo cangaço de agora, cara, século passado, 1982, 84. E aí, um remanescente da família Carneiro, o chamado Valdetário, foi quem se intitulou um novo cangaceiro. Eu sou um novo cangaceiro pelo aspecto local, sertão, área rural, aqueles roubos e a fuga para as matas, que era o que normalmente acontecia. E assim, ele começou a dizer que ele era um novo cangaceiro. E Valdetário, ele era um mecânico que, aspas, sofreu uma injustiça e pendeu por crime. Então, ou seja, o cara que não tinha nada a ver, um cara tranquilo, e tem livros, né, falando dele. Então, assim, ele começou a se intitular eu sou o novo cangaceiro, e essa expressão midiática correu o país, e até hoje é o novo cangaço. E a gente pode atribuir a Valdetário Carneiro essa questão aí. Agora, isso é um assunto extremamente polêmico, extremamente profundo, que muitas pessoas vão dizer, não é novo cangaço, tá errado o termo novo cangaço. Socialmente, culturalmente falando, sim, tá errado. Olha, nunca tinha. Na verdade, se você tivesse falado pra mim, eu nunca ia sequer ter informação sobre, assim, eu não fazia ideia disso aí, não. Mas você pega o ano de 2003, só pra contextualizar, o ano de 2003 foi um ano pesado para o, aspas, cangaço, novo cangaço. Porque... Que ano, desculpa? 2003. Teve intervenção do COT em 2003? Outubro... Não. É um ano em que ocorreram várias mortes. Né? Na verdade, ocorre aqui na Paraíba a morte do Dom Torrado, que era também um que se dizia novo cangaceiro, que dava entrevista, ligava para a rádio e o pessoal botava a ligação dele na rádio. Aí então você começa a ver o que? A exposição da mídia, a mídia enaltecendo esses vagabundos. Você tá entendendo de onde vem essa expressão forte? Valdetário ligava para programas de televisão, concedia entrevistas, né? O Dom Torrado aqui da Paraíba mandou um recado para um oficial da nossa polícia, dizendo que ia mandar a cabeça dele numa bandeja para o quartel e não sei o que, enfim. Então, assim, e aqui você falando, Rio Grande do Norte, descendo no mapa, né? Rio Grande do Norte, Paraíba, e aí Pernambuco, ocorre a morte tanto do Chico Bem-vindo, que era o cabeça, né, o líder do clã dos Bem-vindos, como ocorre também a morte do Cleiton Araquã, em Pilão Arcado, na Bahia. Então, assim, o Valdetário é quem deu esse plus, digamos assim, nessa nomenclatura de novo cangaceiro. E aí tem um aspecto, novamente, um aspecto regional, né? Porra, Nordeste, sertão, interior, rouba banco nas pequenas cidades, que eram a técnica de invasão de Lampião, enfim. Então, toda essa correlação parcial enalteceu essa nomenclatura do novo cangaço. Qual a nomenclatura que você daria para essas atuações agora? Assim, é uma opinião muito pessoal, mas eu botei no papel. E graças a Deus foi bater em revistas e ganhou congressos, né? Então esse artigo ele tem um embasamento científico bacana, porque são bandos armados. É a própria nomenclatura da jurisdição, né? Então são bandos armados que usam o rouba-banco para financiar o crime organizado. Financiar outras coisas, né? Financiar outros. É porque as pessoas às vezes acham que essas atitudes, essas ações criminosas, elas são voltadas ao roubo de banco old school, né? Tipo, ao roubo de banco, sim, de favorecimento próprio.
Mas grande parcela desses roubos aí, 70%, 80% desses roubos são para fortalecer e favorecer PCC, etc. Enfim, tudo depende da região que é comandada. Isso, né? Não é novidade, ó. Não é novidade. Eu vou te falar agora. Você tem Araquães, se eu não me engano, os Araquães em Pernambuco. Final da década de 1990 e, sei lá, 6, 98. O intercâmbio criminoso entre Comando Vermelho e os Araquães. Os caras mandavam. Aracão grande, foi um grande. Olha, você não sabe, mas se você falar do nome Araquã, para essas tropas especializadas em roubo a banco, os caras sabem. Hoje tem Araquã no Mato Grosso. Hoje tem Araquã. Sim, Mato Grosso. Hoje tem Mato Grosso do Sul, tem o Araquã no lado do Paraná, tem Araquã em todo canto. Pra Tocantins, Pará, subindo aí no mapa. Tocantins tem mesmo. Como que é o nome? Cara, é a família Araquã. Os bem-vindos e os Araquãs. Eu vou fazer quando acabar as gravações, eu vou botar no story vários recortes que eu tenho aqui. Caramba, cara, mas e aí o que acontece? Esse nome Novo Cangaço é muito relacionado a essa época, esse final da década de 90. Porque os bem-vindos contra os Araquãs, o que eles faziam? Basicamente uma guerra psicológica. Então, eram fotos armados com fardamentos do exército, fuzis. 1990, no Nordeste, fuzil era só roubar banco. Rouba carro forte, o tráfico de drogas, ilhas e ilhas de maconha, ali na região de São Francisco. Então, no Shiozaki, no curso, por exemplo, a gente vai passando no bote ali, você olha para um lado é maconha, olha para o lado maconha, grande, árvore, parece árvore que dá sombra, cara. Você olha assim, maconha, velho. Um cercado de árvore, né? Árvores altas isso, e no meio, o que acontece? Aquilo ali é terreno da União, a União não tem condição de fiscalizar. Sobra para quem? Vai lá, a temida e destemida Shiozaki, vai lá, vamos botar e aí vai, aquela água do Rio São Francisco já ficou vermelha várias vezes, tanto com o sangue dos nossos heróis, como do sangue desses porcos aí. Então, assim, se você for olhar a história do aspas, Novo Cangaço, tem uma influência muito forte da mídia sobre essa correlação entre principalmente os bandos que atuavam em Pernambuco e Rio Grande do Norte, aquela ostentação de armas, fardamentos do exército, muito semelhante às fotos que Lampião postava. Sim. Né? Sim. Vestido e tal, a estética, aquele monte. O Lampião ele era costureiro. Então a farda dele parecia uma fantasia, cara. Na escola eu fiz um trabalho de escola gigantesco sobre o cangaço, quando era isso, há 200 mil anos atrás. Mas eu lembro perfeitamente, assim, que, cara, eu acho que eu busquei tudo que tinha na internet na época sobre, assim, e eu lembro que eu deixei bem claro o que era o cangaço na minha sala de aula, assim, e me marca até hoje, assim. Eu sempre, de vez em quando, eu posto umas fotos dos volantes lá no Incursion mesmo, e eu posso estar errado nessa afirmação, mas eu acho que os volantes foram as primeiras forças anti-guerrilhas do Brasil, se eu não me engano. Não sei se você pode confirmar isso ou eu tô falando algo errado. A gente pode falar. Falar isso aí. Eu acho que não tinha forças. Não numa analogia completa, mas. Eu acho que não tinha operações especiais, não tinha uma tropa de atuações especiais na época. Os volantes, até onde eu saiba, foram as primeiras unidades. Estamos falando do início do século, 1908. Porra. A ascensão de Lampião, cara, olha a temática que a gente tá tratando, cangaço agora, cara. Então, olha, para só, nós estamos falando de 1908 e 1928, mais ou menos, que é o ano que... 28. Vamos falar do auge de Lampião. A década de 18 a 28, mais ou menos, é o auge que ele tá ali, assumiu o bando, enfim. Então, as volantes, muito mal interpretadas e também, de certa forma, eram uma questão assim muito atípica, você não tinha recurso, né? Tem toda uma questão histórica do apoio da própria União, o próprio Estado apoiando devido à sua incapacidade técnica de combater coluna Prestes, cedendo arma ao bando de Lampião, outorgando
ou não, né? Tem uma divergência nisso aí. O título de capitão a Lampião, mas ninguém assinou o documento, então não tem valia. Então o Lampião disse que era capitão e acabou, e ficou com as armas. E falou assim, cara, tem muita coisa. Os caras falam, não, no cangaço não é, cara. Os caras, me desculpem, os cearenses agora. Quem fez o meio de campo, digamos assim, entre a União e Lampião foi o Padre Cícero, né? O Padre Cícero fez o meio de campo. Algumas pessoas criticam ele por isso, atribuem adjetivos que eu não vou estar citando aqui, porque eu não vou estar arrumando confusão com meus vizinhos cearenses. Mas enfim, então assim, o Lampião ele é fruto de uma desordem que ganhou o corpo. Ele não é essa pessoa, essa figura que lutava pelos pobres, que isso, que aquilo, que a mídia também mostra, não é essa figura santa, era um tremendo demônio na caatinga Sim. um grande demônio, digamos assim, solto ali. Né? Às vezes ele fazia alguma questão social, ele honrava alguma família, a honra para um sertanejo é algo muito atípico. Mas é algo meio, né, corações e mentes também, algo relacionado também, né? Exato, quando É o ambiente que ele necessário. cresceu e tudo mais. Mas olha, os caras falam que você entrava para o cangaço pelo status, por uma vingança, né? E pessoal, a história fala que o pai de Lampião foi morto por um policial e Lampião nunca se vingou desse policial que matou o pai dele. Uhum. Então vê que hipocrisia, né? Que ironia, hipocrisia não, que ironia, né? Cara, o mais... Não tem só ele, obviamente, existem vários outros líderes dentro do movimento do cangaço, mas o Lampião foi o último, digamos que expoente mesmo, relevante. Ele, depois dele, tem mais um ou dois, o próprio Diabo Louro é outro cangaceiro que dura um pouquinho mais. Não me lembro. Em 1940 ele já tá indo pro inferno também. Então, assim, o Lampião, ele é bem ele é muito místico, né? Tem mais mística acerca de Lampião do que as pessoas sabem propriamente quem é aquela pessoa ali. O legal das volantes, que eu lembro que desculpa te interromper. Aí voltando para essa questão da volante aí, você vê esse contexto em que as volantes elas acabam quase que agindo da mesma forma que os bandos de cangaceiro para poder chegar nos caras e dar algum tipo de resposta estatal. Exatamente. Eu lembro que eu tive até um comparativo pensar, porque as tropas da Rodésia, durante a Guerra da Rodésia, as tropas anti-guerrilhas, eles faziam coisas até piores com os guerrilheiros, né, para extrair informações e tudo mais, utilizando Fire Force, etc. E muitos caras dos Celos Scots, que é uma unidade de elite da Rodésia, eram ex-guerrilheiros. E eu lembro que nas volantes tinham vários ex-cangaceiros que também tinham habilidades de rastrear, né, cangaceiros no meio do mato e tudo mais, que desertavam das tropas, desertavam dos bandos de cangaceiros e entravam para as tropas de volantes e se juntavam. Por isso que eles eram, de certa forma, eu não tenho certeza, porque tem pouca coisa até, aliás, sobre os volantes na internet, mas eu lembro que eles tinham uma certa efetividade aí em procurar cangaceiro e fuder os caras. Se você parar para olhar o aspecto regional, digamos assim, são pessoas criadas no mesmo bioma. Sim. São pessoas criadas no mesmo bioma, estão tudo no mesmo cenário ali. Uns estão do lado do bem e outros partindo pro lado do mal. Eu falo do lado do mal quando eu classifico o cangaceiro como estuprador, invadir uma cidade e estuprar uma filha de um homem honrado, trabalhador, dentro da casa dele, sob os olhos do pai. Isso é um vagabundo. Sim. Né? Não tem então, assim, como medir isso, né? Tipo, não tem. Então, assim, se você fala, não, Maria Bonita foi sequestrada de dentro de casa. É obra de um sequestro. Então o que acontece? A habilidade das volantes, ela se assemelha ou se iguala, digamos assim, aos cangaceiros, justamente por causa dessa origem. São pessoas do mesmo local, né? Pessoas que convivem sobre as mesmas dificuldades e que tomaram seus destinos. Por isso elas são tão parecidas. Então, sobre essa questão de modus operandi de ambos, né, surge a figura dos coiteiros. Os coiteiros, na verdade, eram as pessoas que levavam as informações das volantes para o bando de Lampião e vice-versa. Então, às vezes, o bando de Lampião, quando descobria que o cara era hoje a gente chama de X9 ou, enfim, qualquer outro nome que seja,
Descobriu o cara era morto ali com requinte de crueldade na frente de todo mundo. Lampião Sim. fez o cara comer Lampião fez o cara comer 1 quilo de sal na frente da família dele, cara. 1 Caramba. quilo de sal. Imagine a morte desse cara. Nossa. Então assim, as pessoas endeusam sem saber realmente quem é, né? Então assim, de toda essa mística do cangaço, de todo esse desconhecimento, ou digamos assim, distorção acerca de cangaço, nós chegamos no novo cangaço. E sob a influência da mídia, continuamos distorcendo e atribuindo uma força, digamos assim, psicológica maior ainda do que eles são. Então, desde 1990, vamos falar 1982, mais ou menos assim, a família do Carneiro dando start, as famílias do Rio São Francisco ali atuando e fazendo seus roubos, a influência da mídia, o Valdetário Carneiro falando que era um novo cangaceiro, e aí essa imagem replicada muitas e muitas e muitas vezes para a mídia, pela mídia na verdade, acabou gerando essa modalidade criminosa que muita gente chama de novo cangaço. Não estou falando que não existe isso, eu só acho que, e acabei de falar aqui, né, que a nomenclatura novo cangaço ela é equivocada por aspectos técnicos, sociais, culturais, enfim. Caramba, pra você pensar bem, eu tava lembrando agora que existe um crime organizado aí em cima chamado Família alguma coisa, não tem não? Família do Norte, eu acho. Família do Norte. Dos pipocas. Você tá falando de bando ou de Não, facção mesmo? facção, Família do facção. Norte. Você vai tem um artigo muito interessante, não sei se é do Pará, mas é de um oficial da Polícia Militar do Pará que correlaciona através de dados o crime organizado, o rouba-banco com o tráfico de drogas, o financiamento do tráfico de drogas. Então, assim, ele, através da análise de inquéritos, ele conseguiu comprovar que o financiamento das drogas é oriundo do rouba-banco. Sim. E muita gente acha que, assim como era Lampião, roubava invadia uma cidade, né? Lampião invadia uma cidade, ficava com o dinheiro, dividia entre o cangaceiro ali, ficava com a maior parte para ele. As famílias ali na década de 90 faziam isso também. Roubavam 1 milhão ali de um banco, dividiam entre os participantes e tal. Hoje não é mais assim. Então isso aí já é uma diferença, digamos que, do modo operandi. Então, mais um reforço para que a gente não possa relacionar o novo cangaço. Mas sim, é uma briga muito longa, né? Tá apenas começando. E eu atribuo o título no próprio artigo de criminalidade sistêmica. Eu falo dos bandos armados e a criminalidade sistêmica. Tanto que o título do artigo é Bandos Armados, o Novo Cangaço. A lógica criminal dos roubos a bancos no Brasil. Então, esse é o artigo. Pô, interessante. Onde tem disponível isso aí? Rafa? Vai. Oi. Tá ouvindo? Cortou. Tô te ouvindo. Vai estar disponível para vocês já eu mando no WhatsApp. Não, beleza, porque daí a gente disponibiliza tanto no 3AVCon quanto no Incursion sobre isso aí e tudo mais. E. Meu, a gente precisa. Se bem que a gente falou, né? A gente demorou pra caralho pra gravar esse podcast. E, meu, eu falei pra você que ia demorar, ia fazer um podcast longo e os caralho. E, meu, deu um podcast gigantesco. A gente vai ter que fazer a parte 2, velho. Que já é, sei lá, que horas são? A gente já tá pelo menos umas 2 horas gravando. Meu, vamos fazer parte 2 desse podcast. A gente tem, acho que, muita coisa pra falar ainda. Tipo, principalmente. Meu, na área de psicologia, na área de crime organizado e tudo mais, a gente pode até abordar outras coisas aí, que sem dúvidas eu sabia que ia ser um podcast tão bem rico em informações nessa parte e tudo mais. E, meu, queria até te agradecer de novo por ter paciência com a gente aí pra arrumar a agenda e arrumar pra gravar também e os caralho. Meu, brigadão mesmo, velho. Nada, meu irmão. Eu agradeço o convite, muito honrado em fazer parte da comunidade, poder ajudar de alguma forma. Tanto você como o Meus fazem um trabalho bacana, mostram às vezes as coisas como devem ser mostradas, sem panos, né, por cima. E às vezes a gente precisa pensar fora da caixa e também falar, né? E também falar o que precisa ser dito. Eu acho que
Isso é o perfil, né, do curso. Então eu tô colado aqui. Vamos pra parte 2, pra parte 3, parte 4. Não. Então, se Vamos, tiver zoeira cara. aí, pô, Rafael tá fazendo o que? Entra aí também, vamos trocar uma ideia aqui, a gente grava. Não tem Vamos, porque eu frescura, acho que, não. meu, olha, eu que nem eu falei pra você, né? Eu falei, meu, vai dar um podcast longo isso aí, porque. É muita coisa pra falar. É, meu, e o Rafa aí tem uma mesma vibe nossa e tal, meu, tem mais Não, então base pra falar de algumas coisas. o próximo podcast vai ser mais rico ainda, né? Quem escutou esse pode se preparar que o próximo vai ter mais. Aí, é perfeito. Você quer mandar um abraço pra alguém, Rafa? Não, cara, eu tá tranquilo aqui. Eu acho que vou compartilhar, quando sair, vou compartilhar com as pessoas que eu dedicaria essa atenção agora. Essa, Tá com em medo de mandar um especial. abraço pra alguém e deixar abraço pra É, outra pessoa? cara, fica. Sei. Não, eu vou mandar um abraço especial pra minha família e para os nossos seguidores, né? Tanto Mano. da Argos como do Incurso. Então são pessoas que alimentam, né, esse trabalho. 3EV Então, eles Com também, merecem, que, mano. mano, tá 3EV junto Com, sempre. isso. Então, pronto, esses 3 perfis aí precisam da força da galera pra levar a verdade pra frente. Então, pô, vamos dedicar o nosso abraço pra eles. Obrigadão mesmo Valeu, por comparecer. A gente vai ter o podcast número 2 com a Argos Defense, com o Rafael da Argos Defense. Muito obrigado aos ouvintes aí. E fiquem salvos, fiquem alertas e até a próxima.